Ok, dando início à nossa aula agora de jurisdição, nossa aula gravada. Vamos dar início. O tema é, como vocês podem ver aqui, jurisdição. Gente, o Estado traz para si o poder-dever de estabelecer e concretizar o direito, precisando, assim, resolver os conflitos de interesse e, principalmente, preservar a paz social. Essa é uma breve definição de jurisdição. Ela se divide em três aspectos, que é, e vocês inclusive provavelmente vão encontrar questões a respeito disso, que é poder, função, ou a função também pode ser chamada de dever, e atividade. O poder, ele emana do Estado, porque toma para si o poder de resolver os conflitos. A função ou dever é a questão de o Estado precisar prestar uma tutela jurisdicional quando essa tutela for solicitada. E a atividade é o é a atuação da jurisdição pelo meio dos atos processuais. Inclusive, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, que, inclusive, a gente vai ter alguns slides destinados aos meios consensuais. Nossa cultura ela é muito mais de briga, mais litigiosa. Então, a gente tende a priorizar o processo jurisdicional, enquanto que a gente põe o mediação, conciliação, arbitragem, esses meios, alguns meios mais consensuais, de lado. E eu queria falar uma outra coisa aqui, só um acréscimo. Porque essa questão aqui do poder, eu já até tinha falado para vocês em outras aulas, que era o fato de o Estado tomar para si a autonomia das partes em algum nível, quando essas mesmas partes não conseguissem encontrar uma solução que estivesse de acordo com as denominações do direito, os limites do direito. Porque até certo ponto a gente pode tomar as decisões por conta própria. Só que, em algumas circunstâncias, a gente não tem toda essa capacidade para fazer isso. A gente não, e pode ser que acabe se recorrendo à violência, por exemplo, em alguns casos, em, que, convenhamos, não seria muito, né, não seria muito incomum. A gente tem aqui, ó, a tutela jurisdicional é a prestação jurisdicional que vai além da resposta ao direito de ação para definir ou satisfazer direito material. Aquela questão da tutela efetiva, das questões de princípios que a gente já tinha visto, que o direito ele não tá aqui exclusivamente para resolver uma questão, para não estar exclusivamente fazer tal coisa é assim, ponto final e acabou. Não é assim, até porque o, a necessidade de a gente ter o direito aqui é preservação de paz social, ok? Então, isso precisa ser mantido. A gente tem em algumas as espécies de tutela, aí é a cognitiva ou de conhecimento, ela estabelece se há ou não a existência do direito postulado. Nessa tutela, a gente desdobra a meramente declaratória, que tem como objetivo a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, ou também do modo de ser dessa relação jurídica. A gente tem a constitutiva, tem uma finalidade de criar, modificar ou extinguir estado ou relação jurídica, e a condenatória, que o objetivo é condenar o réu a prestar alguma obrigação. Exemplo de quando existe uma ação, por exemplo, de pagar a quantia certa e o juiz determina que uma das partes cumpra com o pagamento, que deva pagar a quantia estabelecida. Essa tutela de conhecimento, gente, ou cognitiva, vocês vão estudar no semestre que vem em Processo Civil 1, que vocês vão ver muita coisa, muita coisa, muita coisa, realmente vocês vão ver muita coisa. Basicamente, tudo que vocês vão ver no semestre que vem vai ser dessa tutela, do processo de conhecimento. Inclusive, vão ter algumas questões que vão ser. Eu sugiro que vocês prestem atenção em relação, por exemplo, a prazos de algumas coisas, porque no futuro
elas vão se manter para as outras cadeiras e por consequência, em questões práticas também, quando vocês estiverem trabalhando, estagiando, enfim. Aí a executiva, ela satisfaz ou realiza um direito já cercado. Essa executiva vocês vão estudar em Processo Civil 2. Características. A gente tem aqui unidade, é função exclusiva do Poder Judiciário, mas a gente vai ver que, embora seja uma função exclusiva do Poder Judiciário, essa questão da unidade, o Poder Judiciário optou por permitir, o Judiciário, de certa forma, entre muitas aspas, o Poder Legislativo, né, pela legislação a gente conhece, e foi permitido que em algumas situações sejam realizadas outras formas de resolução de conflitos, ok? A gente vai ver isso um pouquinho aqui mais na frente nos slides. Secundariedade. Deve ser o último recurso. Antes da gente partir para uma tutela jurisdicional, a gente tem que tentar outros recursos. A gente tem que tentar um acordo assim, normal entre do que a gente consideraria normal de chegar e falar, olha, essa situação aqui não está dando muito certo para mim, eu gostaria de tentar uma outra coisa, fazer, de certa forma, uma questão mais informal, sabe? Aí, se isso não acontecesse, embora pudéssemos recorrer ao processo jurisdicional, o ideal é que a gente tentasse uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, botar isso em primeiro lugar para depois pensar em uma tutela jurisdicional. Substituidade. O Estado substituirá a vontade dos diretamente envolvidos na relação de direito material, tendo as partes que se sujeitar à decisão. Essa questão de substituidade, gente, ela é um dos pontos principais em relação aos modos alternativos de resolução de conflito, tá? A gente vai ver isso, como eu falei, já nos slides mais à frente. Imparcialidade, que a gente já conhece, inclusive a gente teve que fazer aquela redação do mapa da escrita sobre imparcialidade. Inclusive, já saiu a correção do mapa da escrita, vocês vão ter uma semana, da data que saiu a nota, vocês vão ter uma semana para fazer qual é a palavra que eu esqueci? A correção, para vocês enviarem pelo AVA, tá bom? Que a imparcialidade, né, o juiz ou o órgão colegiado deve atuar sem visar o favorecimento próprio ou de uma das partes de forma injusta. Porque em alguns casos, né, vai haver porque favorecimento não seria, entendo que favorecimento não seria necessariamente uma parte ganha, uma parte perde, seria mais uma situação de, ok, eu estou entendendo aqui essas circunstâncias, que essa parte aqui tem razão de fato, e não porque eu com o meu juízo de valor, eu já conheço essa pessoa, que eu tenho uma relação anterior com essa pessoa, de alguma forma, de que eu estou facilitando as circunstâncias para ela, tá bom? A inércia, que a iniciativa deve vir das partes, e a definitividade, que a sentença ou acórdão torna-se definitiva após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado a gente vai resolver principalmente no semestre que vem também, mas só adiantando que o trânsito em julgado é quando nós temos a sentença, ou acórdão, que já está aqui, inclusive está aqui, que coloquei, aí passa o tempinho, que é o tempo necessário para que você realize um recurso, aí, só que se não acontecer nada, se acontecer também, sendo, né, o processo tramitando todas essas questões do processo e o juiz ou o órgão colegiado, os, os juízes, os magistrados, eles vão julgar toda a situação. Mas enfim, vocês entenderam que passou a sentença, em algum momento vai chegar o trânsito em julgado, que é o ponto final do processo. Que poderia ser considerado o ponto final. Princípios. Juízo natural, o órgão jurisdicional adequado, que é o órgão jurisdicional adequado para a resolução de determinadas demandas, deve ser previsto em lei previamente. A gente vai ver, gente, isso principalmente, vocês vão pegar essa questão do juízo natural, mas em competência, quando a gente chegar essa aula aqui, se eu não me engano, é a última aula
antes da primeira AV, aí depois, quando a gente voltar, vai ser já competência, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Improrrogabilidade, que delimita a atuação dos órgãos jurisdicionais. O processo tem que ser julgado naquela circunstância, naquele cantinho, naquela salinha, tem que ser recebido naquela mesa e vai ser julgado pelo juiz que tem aquela mesa, entre aspas. Seria a delimitação, né? A gente fez essa comparaçãozinha. A indeclinabilidade ou a inafastabilidade, o órgão jurisdicional não pode recusar-se a exercer sua função de resolver os conflitos, de novo, nessa questão de substituibilidade e da questão do poder-dever ou poder-função. Porque, de novo, o Estado toma a autonomia das partes para si, e como ele toma a autonomia das partes para si, ele não pode simplesmente sair se recusando a julgar um caso quando as partes não podem ter autonomia suficiente para resolver toda aquela situação. Inevitabilidade, uma vez transitado em julgamento. Sim. Inevitabilidade, uma vez transitado em julgado, a decisão judicial será sujeita às partes em caráter inevitável. Mas aquela questão toda que eu já tinha falado nas outras aulas, tem que ter outra parte em cima, por exemplo, porque, embora isso seja uma questão mais formal, como eu já falei para vocês, porque se o órgão jurisdicional disser, fulano, você está condenado a pagar R$ 5.000 para uma Rayana, e eu não tomar nenhuma atitude, não for verificado nem nada, eu não vou ver esse dinheiro. Em algum momento eu vou ter que tomar uma iniciativa, né, com a ação de execução, para que seja executada para que eu receba esse valor. E a indelegabilidade. Não se pode delegar competência a órgão jurisdicional diferente do previsto em lei. Aí tem o princípio da criatividade, que ela tem que abranger as especificidades de cada caso para produzir uma norma individual. Aí aqui a gente tem a lei, que é a lei bruta, a questão formal, caso concreto. Aí, juntando esses dois, se cria a norma individual, que regula o caso concreto. E a gente tem aqui o artigo 489 do CPC, que ele fala o que é necessário nessa norma individual. É o relatório, tem as informações, como os nomes das partes, a identificação do caso, resumindo o pedido e da contestação, e os registros das principais ocorrências. Os fundamentos, que a gente já tinha falado, que o juiz precisa deixar devidamente fundamentadas as questões aqui, e que o juiz analisará as questões de fato de direito, os fundamentos que as partes deixaram e que o juiz tem que fazer, e dispositivo, que é a resolução das principais questões que as partes submetem ao juiz. Aí, só para ter uma ideiazinha, assim, o juiz vai colocar lá na norma individual do caso, na sentença dele. Autor tal, autor X, autor réu Y, aconteceu isso aqui, isso aqui, de relevante nesse caso teve a situação, com base nos fundamentos do CPC, do Código Civil, teve provas anexadas, portanto, a gente conclui aqui que a gente tem essa resolução aqui com base nesses outros fundamentos do Código Civil e do CPC. Voluntária ou contenciosa. Isso aqui, gente, é uma questão bem interessante para a gente. Pelo menos eu considero interessante. Por quê? A gente vai começar com a diferença desses dois tipos de jurisdição. Voluntária e contenciosa, a diferenciação delas é a existência da lide, porque a lide é a pretensão resistida. Eu coloquei esse exemplo aqui. Pensemos que duas pessoas tenham que escolher qual o caminho tomar, entre A ou B, e que devam seguir juntas. Nesse caso específico que eu coloquei, a gente só tem essas duas opções. Só pode escolher um caminho e tem que seguir junto. Não tem meio termo. Essas pessoas vão ter que se virar. Na voluntária, a gente não ia ter uma discussão, porque as partes iriam pelo mesmo caminho sem haver um conflito. Não ia haver uma lide, porque as partes nem chegaram a discutir. Elas só chegou uma, chegou outra e falou,
Então, eu acho que a gente devia tomar esse caminho. Aí a outra fala, nossa, que coincidência, eu acho que a gente devia realmente tomar esse caminho. Que legal, né? A gente vai pegar logo esse caminho aqui, não tem problema nenhum. Na contenciosa, a gente teria um conflito sobre qual caminho seguir. A gente teria a pretensão resistida. As partes não iam conseguir entrar em consenso. Eu quero ir para A outra pessoa quer ir para B, eu não quero abrir mão de A pessoa também não quer abrir mão de B. Aí a gente fica lá parado e não sai do lugar. Inclusive, eu acho que eu deixei aqui. Não, não deixei aqui. Que jurisdição voluntária, gente. Nós temos duas correntes de pensamento a respeito dessa a jurisdição voluntária, que uma considera realmente como jurisdição, e a outra, que é a doutrina majoritária, considera a jurisdição voluntária como um mero procedimento administrativo, tá? Que, porque existem alguns casos, porque assim, embora a gente possa ter, em muitas situações, não seja necessário se recorrer ao judiciário em algumas circunstâncias, tem outras situações que, embora a gente esteja em consenso, a gente não pode simplesmente fazer as coisas e pronto, ponto final. Um bom exemplo seria um caso de divórcio e separação de bens. A gente conversa, fala assim, então, esse casamento não está dando certo, a gente, né, um divórcio, acho que a gente quer o divórcio. Beleza. Isso aí a gente nem entra no mérito. Mas, por exemplo, na hora da divisão de bens, fica com que isso? Porque, querendo ou não, essa questão de quem é esse bem, numa situação de separação, numa situação de divórcio, ela é relevante ao direito. Ela é relevante a um terceiro, por exemplo. Se, se eu quero, por exemplo, comprar um, comprar um imóvel de um casal, o ideal é que se tenha a anuência das duas pessoas para que eu compre. Essa pessoa está me vendendo, sendo, é claro, esse bem sendo da propriedade de ambas as pessoas. O ideal é que, né, haja uma anuência. Vocês vão ver isso um pouquinho mais na frente em direito civil, uma questão um pouquinho mais complicada, mas a gente também vai trabalhar isso, porque o CPC também traz alguns artigos a respeito da capacidade de cônjuges. Mas isso vai estar lá mais para a petição inicial. Aí sim, agora vamos voltar aqui. Sistematização de tutelas. Quanto à satisfatividade, a gente tem a satisfativa, que ela realiza, satisfaz o direito material. Exemplo, a declaratória, a condenatória. E a não satisfativa, que assegura a eficácia de outro processo. Por exemplo, provisório de natureza cautelar. Seria nesse caso aqui, a satisfativa, vamos considerar que seria ao bater do martelo. Isso seria a situação de, isso aqui está resolvido. A não satisfativa seria uma circunstância de, como vocês podem ver, caráter provisório aqui nessa situação. Nós vamos tomar essa decisão provisória aqui para, né, nos certificarmos que esse direito possa ser assegurado no futuro, né? Quanto à forma de execução, pode ser o processo autônomo ou fase do processo de conhecimento. Isso daqui, porque vocês vão ver isso em processo civil 2, que o processo de execução ele pode ser autônomo, você pode só chegar lá e falar, então, eu tenho aqui essa sentença e essa pessoa que não cumpriu, então eu quero ajuizar uma ação de execução autônoma para, né, que essa pessoa cumpra com que essa sentença que já estava falando. Ou você pode, já pegou a sentença, na realidade, você já entrar com o processo falando assim, eu quero que isso seja feito, que essa, por exemplo, tenha essa condenatória, e que eu quero e desde logo eu quero que o processo de execução seja parte desse processo de conhecimento, viu? Tem isso, vocês vão ver isso mais na frente. Quanto ao meio de prestação comum. Temos a comum, que é pelo procedimento comum, que a gente não precisa, por exemplo, de uma tutela de urgência, por exemplo. Aí a gente tem a diferenciada,
ela se divide aqui em três. A de urgência é a tutela que busca evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Ela pode ser de caráter antecipatório ou cautelar e não soluciona a lide definitivamente. A de evidência, que ela traz, assim, as provas trazidas pelo autor, elas são de uma evidência tão forte, elas têm um teor de prova tão concreto, por assim dizer, que isso traz um alto grau de probabilidade que isso seja verdadeiro. Então, palavra simples é chegar lá e mostrar uma prova tão forte que não se, que o juiz magistrado se questionaria se não, se a outra parte não estaria incoerente na situação dela. Incoerente, entre aspas, né? Eu digo num sentido de falar isso aqui, no sentido de essa prova aqui é tão concreta, mas tão concreta, que eu duvido muito, mas muito, que a outra parte consiga provar o contrário. É nesse sentido. Aí é inibitória. Reconhecer e efetivar a obrigação de fazer ou não fazer para impedir um ato ilícito. Um exemplo que vocês podem encontrar na doutrina, que eu encontrei quando eu estava estudando lá, quando eu estava estudando, era o caso de uma empresa de calça jeans, se não me engano era calça jeans, que eu não sei se vocês conhecem, sabem como se faz calça jeans, que é um processo que exige um tingimento e muitas vezes os resíduos do tingimento são jogados em corpos d'água sem nenhum tratamento. Seria um caso de tentar impedir que uma empresa fizesse esse tipo de coisa. Tá? Autocomposição e heterocomposição. Eu vou ler aqui. A diferença entre métodos autocompositivos e heterocompositivos está na presença de um terceiro interventor, que é um indivíduo que impõe às partes uma resolução. A gente pode não entender exatamente essa diferenciação, mas eu quero que vocês entendam que o terceiro interventor, ele não se reduz à figura de uma outra pessoa que não está nesse conflito, que simplesmente está ali. Não é o simples fato de estar lá. É a função que ela está cumprindo lá. Porque nos métodos autocompositivos, esse terceiro está lá para incentivar que as partes consigam chegar a uma resolução por conta própria. No caso do mediador, ele vai estimular mais o diálogo. No caso do conciliador, ele pode dar algumas sugestões de resolução. Já os heterocompositivos vocês vão ver que são a arbitragem e a tutela jurisdicional. A nossa. Por quê? Porque é um terceiro impondo a sua vontade, tomando parte da autonomia das partes e tomando por elas uma decisão. Aí a gente tem aqui a autotutela, que é um exemplo que tem no livro, mas, convenhamos, não é uma situação muito, né? Não é exatamente uma forma de resolução de conflitos. Porque ela é a imposição de uma das partes sobre a outra. Quando realizada, inclusive eu coloquei essas informações aqui, que quando ela é feita pelo Estado, é configurada como abuso de poder, e quando é feita por particular, ela é considerada exercício arbitrário das próprias razões, está no Código Penal, artigo 345. Aí que está escrito, por ser um método parcial, é vedada pelo nosso ordenamento. Mas há algumas exceções, que é quando o direito é violado ou prestes a ser violado, e o Estado do juízo for impossibilitado de estar presente. Uma circunstância onde o Estado não pode intervir, o, não pode ser o protetor dos direitos aqui, dos direitos lesionados ou ameaçados. Mas como eu falei, em caráter geral, não é bem uma forma de resolução de conflitos, é só uma imposição tá mais para uma imposição de vontade. Mediação. Olha aqui. O mediador, gente, o trabalho dele é estimular o diálogo. Por quê? Porque o trabalho dele não se reduz a chegar a um acordo. O trabalho dele é
incentivar as partes a conversarem uma com a outra, vai fazer alguns questionamentos para que as partes aqui elas possam ter um melhor entendimento do que está acontecendo sobre problemas adjacentes que permeiam o problema principal, que seria o problema que levou essas pessoas até a mediação. E esses problemas adjacentes, querendo ou não, eles estão interferindo no problema principal. A gente vai considerar que o problema principal seria o estopim, a gota d'água, a última gota que complicou a situação. Entre muitas aspas, né? Aí eles vão lá tentar se resolver e o acordo não seria o objetivo, o acordo seria a consequência da atuação do mediador. Ok? Conciliação. Já o conciliador, ele tem como objetivo principal, ele pode dar algumas sugestões, a questão principal dele, o objetivo principal dele é o acordo mesmo. Ele quer que as partes se resolvam o quanto antes. É claro que a gente não, mediação, conciliação, o que quer que seja, a gente não pode forçar uma resolução que seja impraticável para as partes. Por quê? Porque a existência de um o motivo das pessoas estarem ali é para elas conseguirem um acordo que seja compatível com a realidade delas. Então, não cabe a gente impor uma resolução que seja boa para a gente, mas que não seja aplicável para as partes. Até porque quem está nessa circunstância, quem está nessa situação, são as partes. E elas, melhor do que ninguém, sabem o que está acontecendo, sabem o que permeia a situação. Inclusive, eu tinha até que fazer eu esqueci o nome, era uma exemplificação, não era analogia, eu acho. Não era bem uma analogia. Na mediação, que eu quero que vocês imaginem, seriam duas linhas. Uma linha, cada linha representando uma dessas pessoas. Na mediação, seria uma circunstância de que essas linhas se entrelaçam, em algum momento elas dão um nó. Esse nó é o conflito. Essas circunstâncias, elas já viviam, elas já tinham alguma relação. Podiam ser vizinhas, podiam ser familiares, podiam ser pais que estavam se divorciando, e que ainda têm a guarda dos filhos, e que, embora tenha havido esse nó, quando a gente desfizer esse nó, essa relação ainda vai se manter. Então, ela precisa ser cordial. O ideal é que seja cordial. A gente sabe que nem sempre vai ser cordial, mas é o ideal, é o que a gente procura. Que essa relação seja cordial, para que a gente não tenha problemas futuros e para que essa relação se mantenha de uma forma amigável. A conciliação, usando dessa mesma analogia das linhas, seria como se tivesse uma linha aqui e uma linha aqui, elas fossem paralelas. Elas estão aqui, não se encostam, aí em algum momento surge uma situação pontual, e aí nós temos o nozinho, que é o conflito. Nessa situação, seria um caso de são casos de conciliação. Por quê? Porque as partes não tinham um relacionamento anterior. Elas não se conheciam antes. Isso foi uma situação pontual. Foi uma situação que em tese, a gente espera que, e pelas circunstâncias, as partes não mantenham uma relação futura. Inclusive, já surgiu um artigo que eu havia lido a respeito de uma situação que era um casal que estava se divorciando, estava um divórcio consensual. Eu acho que era consensual, eu não. Era um divórcio. Aí eles foram mandados para mediação. A autora em questão, ela criticava essa situação. Por quê? Porque eles não tinham filhos menores, eles não tinham dependentes, eles não tinham filhos. Então, aquela situação que eles tinham toda uma relação, teve aquele conflito que era o nó, só que naquela circunstância eles não iam manter o relacionamento, não ia ter nada que unisse eles por alguma razão. Então, numa questão mais crítica, não haveria sentido em mandar aquele casal, aquele futuro ex-casal, para uma situação para uma audiência de mediação. Aí nós temos a arbitragem.
A conversão de arbitragem, gente, ela é um negócio jurídico que se vale de alguns trâmites mais simplificados que o processo jurisdicional para resolver os conflitos. Aí ela tem a questão do terceiro imparcial, que ele é aceito ou escolhido pelas partes, e trata apenas de direitos patrimoniais disponíveis. Gente, inclusive, essas questões de questão de direitos disponíveis, pensem, a ideia inicial para a gente pensar a respeito pense nos direitos indisponíveis. Direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, e direitos que não admitem transações, de certa forma. Alguns podem ser flexibilizados de alguma forma. Por exemplo, na pandemia, direito à liberdade, direito de ir e vir, ele foi, reduzido para a gente poder manter um outro direito, que é a vida, direito à saúde. Mas eu espero que assim vocês entendam que direitos patrimoniais disponíveis seriam algumas coisas relativas a bens, por exemplo, porque querendo ou não, a gente não pode, é aquela questão, a gente pode ter um acordo até certo ponto, mas se a gente tentar passar muito disso, o Poder Judiciário vai ter que barrar e falar, ok, isso não é da competência de vocês, vocês não têm condições, vocês não têm autonomia, vocês não têm forma alguma de vocês fazerem um acordo desta forma, porque isso é contra a lei, inconstitucional, por N motivos que forem que se barre a autonomia das partes nessa circunstância, o direito vai ter que haver aquela parede invisível que o Estado coloca aqui, tá? Vocês não, daqui, deste limite, vocês não passam. Aí na arbitragem a gente tem duas coisinhas que são a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, ela é prévia, ela é abstrata, anterior ao litígio e ela deve ser estipulada por escrito. Seria uma situação de nós estamos aqui, somos negociantes, eu sou uma empresa, você é outra empresa, a gente faz aqui um acordo, aí eu chego para você e falo, olha, assim, a nossa relação aqui, ela tá muito tranquila, tá muito boa, mas em algum momento a gente pode ser que surja algum problema. Aí você fala, não, realmente, concordo, pode ser que por enquanto tá ótimo, mas o amanhã ninguém garante, pode haver algum problema, a gente vamos se garantir contar isso, vamos estabelecer aqui que antes da gente ir para o judiciário, a gente vai tentar uma arbitragem, vamos tentar fazer isso. Aí a gente tem um compromisso arbitral depois, que é o acordo de vontades posterior ao litígio, pode existir com ou sem cláusula compromissória, e pode ser celebrado antes ou durante a demanda judicial. Um exemplo seria quando esse mesmo exemplo de duas empresas chegar lá e falar, olha, a gente está tendo esse problema, tá pesado para a gente, está pesado para mim, eu estou vendo que também está pesado para você. Infelizmente, eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo entrar nesse acordo, mas eu não quero chegar ao Poder Judiciário, eu quero que a gente consiga resolver isso. Vamos chamar um árbitro para resolver isso com a gente, vamos resolver essa situação. Você fala, pô, vamos, eu acho que essa é uma boa ideia, a gente devia tentar, vamos lá. Essas aqui são slides extras que não precisava. Então, só para. Né, estavam só de reserva. Mas acontece, gente. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado da aula, tenha sido bem informativa e que também tenha tirado algumas das dúvidas de vocês. É isso. Vou parar aqui a gravação. Tchau.